Olá, pessoal, sejam todos muito bem-vindos a esse webinar, a esse mais webinar da série, aqui promovido em parceria com a Ápice Gestão, na figura do Rony Alberto, realização da unidade Totus Agro, que atende o Brasil Central, região de Matopiba e Goiás. Ronan Oliveira, um grande abraço, obrigado pelo convite. E a gente escolheu esta semana, essa data, para homenagear aí o Dia do Engenheiro Agrônomo, que foi o último dia 12, né, que teve regulamentado a sua profissão em 1933, de 2 de outubro. Parabéns, engenheiro agrônomo. Aqui eu queria adiantar para vocês, né, deixe seu like aqui embaixo, compartilhe aqui o conteúdo, deixa aqui aberto aqui o chat para vocês enviarem as suas perguntas, né, para que sejam respondidas ao final. E aí, junto com as suas perguntas, deixe seu nome, a cidade onde você está falando, para que a gente possa falar aqui durante o nosso webinar. A websérie Porteira 360 Graus, né? É o segundo episódio da série, o Agrodigital, o negócio do futuro, né? Como ser digital frente aos desafios da conectividade. Então, a gente, com esse segundo episódio da série, a gente traz aí um convidado mais que especial, que é o professor Yogi, né? O professor Yogi é autor do framework de inovação, adotado por empresas, startups, escolas de negócio, hubs de inovação, membro da agência de inovação da Stream Active Lean, da PUC-Rio, professor convidado da FGV, FIA, IAG, IBMEC. Antes de um período sabático, 2010-2011, como executivo, recebeu durante 7 anos consecutivos o reconhecimento de Head da América do Sul para negócios baseados em tecnologias disruptivas com a implementação de novos modelos de negócio e licenciamento de produtos. Colaborou com a introdução da impressora 3D no país, na década de 1990, além de outras tecnologias emergentes. Realiza workshop, webinar, mentoria, talks, inovação estratégica focada aí na transformação digital, business innovation. Realiza também gestão de times virtuais para organização como Rock in Rio, Enel, Superbrás, Vale, Porto Seguro, entre outras. Contribui com think tanks da Open Innovation BR, Fortec, speaker painelista do Fórum de Inovação da Universidade de Harvard. Bom, participou do Open User Innovation na Harvard University, de visitas técnicas, enfim. Professor, muito obrigado pela presença do senhor, obrigado por ter aceitado o nosso convite. É uma honra estar aqui com o senhor. Obrigado, Douglas, obrigado, Ápice, obrigado, Totus. É sempre um prazer a gente poder falar um pouquinho sobre inovação dentro das organizações. E a gente espera que esse nosso encontro possa gerar insights aí do pessoal que está nos acompanhando aí pelas redes sociais também. E a ideia é essa, né? Falar um pouquinho lá de oportunidades e desafios de inovação e transformação digital no agronegócio. Maravilha, professor. Palavra toda contigo, o agrodigital, negócio do futuro, como ser digital frente aos desafios de conectividade. Fique à vontade, professor. Obrigado. Bom, eu vou compartilhar alguns slides com vocês aqui. A ideia é que a gente possa gerar alguma discussão. A minha ideia é que a gente possa estar colocando essa apresentação de uma forma que a gente possa ter um espaço também para a gente interagir com vocês que vocês estão acompanhando aqui essa transmissão aqui do Porteira 360. E vamos lá, então. Vamos falar um pouquinho sobre a questão de transformação digital e inovação. Esse material vai ser, através da organização aqui, vai ser compartilhado com aqueles que desejarem. Esse material eu deixo aí disponível para vocês. E a ideia é começar a falar um pouquinho do contexto, antes da gente falar sobre inovação, transformação digital. É a nova economia, o que está propulsionando toda esse mundo mais disruptivo que a gente está vivendo hoje, né? Então, eu sempre costumo dizer que isso tem lá a sua origem com a famosa lei de Moore. Moore foi o cofundador da Intel, que na década de 60 previu que os computadores, os processadores iriam dobrar o poder de processamento. Isso gera uma curva exponencial, e essa curva exponencial faz com que a gente vive hoje ciclos disruptivos cada vez menores. Então, o que acontece é que nós estamos vendo muito mais mudanças, né, nossas gerações aqui, muito mais mudanças do que 10, 20 gerações passadas. Se a gente olhar uma pessoa do século XVI para uma pessoa do século XVII,
talvez as pessoas não iam estranhar. Mas se a gente pegar uma pessoa do início do século XX para o início do século XXI, né, ainda mais nesse momento que nós estamos vivendo, percebe-se que é uma outra realidade, é um outro mundo. É um pouco disso que a gente quer falar um pouquinho sobre a nova economia. E essa nova economia a gente enxerga muito alavancada pelas empresas aí baseadas em tecnologia, o uso intensivo de tecnologia e conhecimento. Então, se a gente pegar aqui o ranking das 500 maiores empresas do mundo, da revista Fortune, a gente vai ver que Google, por exemplo, demorou exatos 8 anos da sua fundação até ela entrar na lista das 500 maiores empresas do mundo. Essa lista vem lá com Facebook, lá com quase 5 anos, Tesla com 4 anos, e essa lista vai até a última empresa listada aqui, que é o Oculus Rift, que é a tecnologia de realidade virtual. Essa empresa demorou exatos 18 meses. Isso significa que a próxima empresa a entrar na lista das 500 maiores empresas do mundo ainda não existe. Talvez seja um spin-off da empresa de vocês que estão vendo aqui. Pode ser uma nova empresa nascida baseada em tecnologia e conhecimento. Outro ponto interessante é que se a gente pegar uma das primeiras listas do ranking das 500 maiores empresas do mundo, gerada lá na década de 1950, 80% dessas empresas, né, dessa lista inicial, já não se encontram mais lá. Resultado desse mundo mais disruptivo que a gente está vivendo, né, que é calcado nessa nova economia. Aí eu trago para vocês outra evidência desse fato. Aqui é uma linha do tempo de janeiro de 2011 até julho de 2015, e aqui é o surgimento dos unicórnios, aquelas startups que valem mais de $1 bilhão. Se a gente chegar de 2011 até janeiro de 2014, era uma outra empresa que surgia, né, com status de unicórnio. Então a gente tem um Dropbox, um Spotify, o SpaceX do Elon Musk, né, um Uber. Mas a partir de janeiro de 2014, há uma densidade muito maior de unicórnios. O que significa isso? Antes de fazer uma apologia a startups, eu queria falar o que gerou essa situação. A tecnologia está democratizada. O fato que, no passado, quem pensasse em trabalhar com tecnologia teria que pensar muito em trabalhar em grandes organizações para ter acesso à tecnologia. Só que a tecnologia hoje está tão acessível que é possível essas pequenas organizações digitais ganharem protagonismo nesse mundo que a gente está vivendo. Isso gera o tal famoso, né, muito dito, mundo VUCA. A gente, possivelmente, nos webinars que vocês estão participando, certamente alguém já falou do mundo VUCA, né? O mundo mais volátil, incerto, complexo e ambíguo. Porém, pouca gente fala e exemplifica isso. Então, qual que foi a minha ideia? É trazer para vocês alguns exemplos do que é esse mundo VUCA, né? Por exemplo, quando uma Amazon Prime chega ao mercado brasileiro, provoca uma variação das ações das empresas varejistas aqui do mercado. Ou então a gente enxergar que a maior loja de brinquedos do mundo, a Toys R Us, fechou, por não entender esse mundo mais acelerado de transformação digital. Ou parcerias inusitadas, né, de uma Embraer fazendo parceria com o Uber para gerar um Uber voador, pensando em mobilidade urbana, né? Ou a gente enxerga aqui o presidente do Bradesco falando que o Nubank, uma pequena fintech, é uma ameaça para a organização, né? E outro exemplo que eu trago é exatamente as ações da Netflix e Disney sofrem queda depois do anúncio da Apple, onde a Apple anuncia também o seu sistema de streaming. Isso significa que aquelas divisões de mercado muito bem definidas hoje não existe mais. Existe uma linha cinzenta nas fronteiras de setores de mercado. Então, isso é algo que nós precisamos começar a enxergar. A sua organização, talvez a curto e médio ou até longo prazo, não estará fazendo a mesma coisa que fazia há 5, 10, 20, 30 anos atrás. Essa organização mutante é o que a gente precisa começar a enxergar dentro do contexto dessa nova economia.
E tem aquela velha máxima, né, que aquelas empresas que têm uma certa dificuldade de criar essa mutação genética da organização, tipo Blockbuster, que era uma super referência, perder protagonismo e acabar pedindo a sua concordata aqui. Ou organizações tipo Netflix, uma pequena videolocadora, que optou por experimentar e usar tecnologia para oferecer maior valor agregado para o seu cliente. Então, aqui mostra exatamente quem prefere ficar na zona de conforto e quem está flertando e experimentando tecnologia. Então, a gente precisa entender que isso está provocando o que nós chamamos dessa transformação digital. Essa transformação digital precisa ter... são 4 momentos que eu costumo dizer. No primeiro momento, a gente tem que sair da nossa zona de conforto. Possivelmente, se a gente conseguir sair da zona de conforto, existe aquilo que nós chamamos de uma zona de medo, de receio. Será que a gente vai ganhar, vamos conseguir sobreviver nesse mundo mais digitalizado? E o caminho para isso é o que nós chamamos de zona de aprendizado. Então, é um processo de educação contínua nesse mundo mais digital que a gente vive. Quando eu faço isso, a gente consegue enxergar uma zona de crescimento, começar a abrir horizontes de novas perspectivas. Para traduzir isso de uma forma mais didática para vocês, vamos colocar assim, nós, 6 meses, vamos falar até mais, né? Vamos falar aí de uns 7, 8 meses atrás, vivíamos aqui no nosso mundo analógico, tranquilo, né? Indo lá para as nossas organizações, pegando o trânsito, reclamando um pouco do trânsito, mas ainda assim a gente estava na nossa zona de conforto. Veio a pandemia, nos levou para a zona do medo, sabendo, será que nossas organizações conseguem operar digitalmente, virtualmente, as pessoas trabalhando em home office? As pessoas começaram, então, a entrar na zona do aprendizado, começaram a interagir com as ferramentas digitais, né? O uso de sistemas de videoconferência, virtualização, e aí começaram a enxergar que era possível. A partir do momento que começa a enxergar que é possível, começa uma discussão que é a entrada da zona do crescimento. O que mais que a gente consegue fazer? Será que a gente consegue começar a trabalhar em ambientes virtuais? Eu não preciso ir todo dia ao escritório, eu consigo criar um ambiente híbrido, virtual, digital. Aquele meu custo operacional que eu tenho com os meus ativos, principalmente de instalações prediais, talvez eu consiga reduzir. Talvez os custos de viagem, talvez eu vou ter que ter uma redução de custos também com a relação de viagens. Ou seja, não fosse esse momento que nós fomos propulsionados para a zona do medo, talvez a gente não tivesse essa zona de crescimento e enxergar tantas possibilidades que hoje, em vários webinários, vocês estão vendo, estão sendo discutidos daqui. Então, a gente tem que sair dessa zona do conforto, né? Passar pela zona do medo, focar na zona do aprendizado e aí começar, sim, a enxergar a zona do crescimento. Não tem como pular da zona do conforto para a zona do crescimento. É um processo que as organizações têm que passar daqui para frente. E o importante, eu sempre costumo dizer, é usar o Creative Destruction. Não olhar para o futuro enxergando pelo espelho retrovisor. Essa brincadeira que eu estou colocando é assim, talvez o conceito do smartphone, se eu olhasse pelo espelho retrovisor, fosse algo parecido que vocês estão vendo aí, né? Eu tenho que enxergar mais para frente, como a Netflix fez, enxergar e experimentar a tecnologia sem um grande apego ao passado, né? O passado nos trouxe até aqui, mas certamente não nos levará para o futuro. Então, é um processo de um desapego do passado e olhar para o espelho retrovisor, né? E enxergar que essa nova economia ela é muito focada num processo de colaboração, porque você precisa achar parceiros, né, tecnológicos, academias, startups que possam colaborar com a sua organização para esse processo, estabelecer relações de confiança, criar experiência diferenciada para os seus clientes dentro da cadeia de valor do agronegócio, enxergar a possibilidade de personalização e customização
cada vez mais importante nesse processo de encantamento dos clientes, né? Criar um processo de inovação aberta, ou seja, através da colaboração e confiança, eu interagir com parceiros tecnológicos, com organizações, academia, startups, para que eu possa gerar maior experiência para o meu negócio e para o meu cliente. E aí eu saio do modelo transacional, né, que era o modelo de negócios do século XX, o menor custo e uma forte questão de negociação, para um modelo de relacionamento de longo prazo com os seus clientes, para fortalecer toda a estrutura de cadeia de valor para frente e para trás. Então, só para a gente enxergar e contextualizar isso para o agronegócio, é a importância do agronegócio que o Banco Mundial, por exemplo, traz, né? Onde a gente enxerga, o Banco Mundial enxerga que o agronegócio é a grande e poderosa ferramenta para diminuir a pobreza do mundo, né? Acelerando o compartilhamento de prosperidade para alimentar uma população de 9,7 bilhões de pessoas em 2050. Em países emergentes, o agronegócio gera 25% do PIB, e temos um grande desafio com relação a isso, também por questões do uso de água, desperdício de recursos e alimentos, com desafio ainda da diminuição da fome no mundo, né, que isso afeta hoje a 8,9% da população mundial. Do outro lado, a gente enxerga, como estudos feitos, por exemplo, pela UI, uma tendência de uma integração vertical da cadeia de alimentos e agronegócio. Então, esse estudo traz o que nós falamos de um mercado cada vez mais disruptivo, dessa integração vertical e, às vezes, uma coopetição. O que é a coopetição? Você, dentro de projetos de inovação e transformação digital, você cooperar com um eventual concorrente. Mas isso é pensando num fortalecimento do ecossistema local frente a desafios de outros atores globais. Então, você criar esse conceito de coopetição. A gente coopera dentro com um potencial concorrente local, mas para o fortalecimento do ecossistema como um todo local e para ter maior competitividade com outros players globais. Cada vez mais, nessa nova economia, a gente vai ouvir 3 letrinhas que estão ganhando muita visibilidade nas organizações, que é o ESG, que vem lá do inglês. As organizações começam a falar muito sobre aspectos ambientais, sociais e de governança. Então, vocês cada vez mais vão ouvir falar sobre isso, e isso reflete na forma que tanto a inovação e a transformação digital vão servir para esse desafio das organizações daqui para frente, principalmente no agronegócio. E a gente enxerga também, por esse estudo aqui da UI também, a tendência de um processo de merge acquisition, ou seja, né, de joint ventures, aquisições, fusões de organizações, e para isso, numa questão de complementaridade e pensando muito num processo alavancado por inovação e tecnologia, né? As organizações vão buscar parceiros ou, eventualmente, criar, talvez, uma fusão ou uma joint venture para acelerar esse processo de inovação e tecnologia, para fortalecer a sua atuação e o seu protagonismo nesse ecossistema mais global do agronegócio. E se a gente enxergar aqui, né, eu deixei até o link para vocês, essa visão de 2030, do futuro da agricultura brasileira, feito pela Embrapa. Então, a Embrapa, a gente tem um carinho todo especial. Nós que enxergamos inovação, talvez seja um dos grandes expoentes, não só nacional como mundial, trazendo o conceito de fazendas inteligentes, né? Onde a gente vai enxergar uma aplicação de geotecnologias, olhando para uma agricultura de precisão, interação com inteligência artificial,
uso intensivo de recursos computacionais, gerando a transformação digital para gerar o conceito de fazendas inteligentes. Então, a gente pode enxergar, por exemplo, como efeitos colaterais positivos disso, um aumento de produtividade, uma irrigação de precisão muito baseada no conceito de geotecnologia e agricultura de precisão, ampliação do poder de informação, monitoramento do desperdício de produção, e percebo como isso casa com as questões do ESG e com as tendências que nós citamos, né? Uma maior integração cidade-campo, aperfeiçoamento das cadeias produtivas, aperfeiçoamento da produção agrícola, gestão territorial e uso eficiente da terra, e o maior compartilhamento de informação, né? Vocês escutam muito falar sobre Big Data, e dado é o novo petróleo dentro dessa nova economia. Se a gente pegar, por exemplo, esse estudo feito pela Deloitte, a gente vai enxergar que as mega tendências, também na questão do agro, estão focados em tecnologia, integração da cadeia de valor e no conceito de eco-friendly, né? A gente gerar menor impacto ambiental e usando a tecnologia para isso. São conceitos aqui da mega tendência feitos pela Deloitte. Para reforçar o que nós estamos falando, a gente traz aqui também dados do Banco Mundial, falando sobre o uso de tecnologias ao longo dos anos, e percebam, de 2013 e uma projeção até 2023, do uso mais intensivo de tecnologias, pensando em monitoramento de colheitas, aplicação de conceitos de automação como a parte de robôs, sistemas automáticos de automação de irrigação, uso de inteligência artificial apoiados via drones e outras tecnologias. Então, percebam a exponencialidade que nós temos no uso de tecnologia. Não tem como voltar mais para trás. Nós temos que enxergar que esse momento que nós estamos vivendo, e agora, com o advento da pandemia, o que aconteceu é que nós estamos acelerando isso 3, 4, 5 anos, esse processo, né? Então, a gente entende todos os desafios que nós temos com relação a essa situação que nós estamos vivendo, mas isso está acelerando, está sendo o catalisador do uso intensivo de tecnologia e acelerando o processo de transformação digital. Sem falar do que está para vir. Então, a gente está aqui na iminência do uso do 5G. Tudo que nós estamos falando precisa do uso da tal IoT, né? Do uso da internet das coisas. Para fazer a integração da informação dos dados, então, o 5G vai acelerar esse processo, né? Então, se a gente pensar no nível de aceleração que nós vamos ter daqui para frente, não tem como pensar num planejamento estratégico das organizações, começar a pensar no uso do 5G. Então, a gente está falando de algo que está aqui na esquina já, né, mas eu preciso já me inteirar, enxergar questões tipo Open RAN, que é aspectos de interoperabilidade no uso do 5G. Então, são coisas que são importantes para a gente poder enxergar a integração de toda essa transformação digital das organizações daqui para frente. Óbvio que isso vai gerar um uso intensivo, e eu costumo dizer que quase um efeito manada do termo inovação, mas a gente precisa entender que a inovação não é somente tecnologia. Eu posso ser uma empresa altamente tecnológica e pouco inovadora. A diferença é que a inovação usa a tecnologia gerando impacto. Eu posso ser uma empresa tecnológica e não gerar inovação se ela não gera impacto positivo no resultado da organização. Muita empresa acha que é inovadora e ela é puramente tecnológica. E isso não está gerando resultado dentro das organizações, né? Resultado financeiro, impacto social, nos drivers que são os drivers estratégicos da organização. Só para exemplificar e deixar bem claro isso,
Vocês devem lembrar quando surgiu o tal do Google Glass, né, o famoso óculos da Google, como ele não chegou ao mercado, né, não chegou ao mercado como se esperava, ele foi algo altamente tecnológico, mas pouco inovador, porque não chegou no mercado. Então a gente precisa entender que a transformação digital tem que servir à inovação, e a inovação é igual resultado nos impactos positivos da organização, e não o uso da tecnologia pela tecnologia. Nesse sentido, a gente precisa entender que nós, as organizações, são nós de uma grande rede, de um grande ecossistema, e essa rede interagindo é o que vai provocar maior protagonismo do nosso ecossistema de inovação local. O que a gente enxerga muito é um conceito muito de hub, olhando para dentro, e aí você tem essa imagem que eu coloquei. A gente precisa parar de pensar como hub e a gente precisa começar a pensar como um nó de uma rede mais colaborativa dentro do ecossistema. E aí provocar a tal inovação aberta que a gente tem falado, né? Os hubs são importantes, mas o hub é um nó dentro de uma rede mais intensiva no processo de colaboração e sinergia com outros atores desse ecossistema. E quem são esses atores, né? Se a gente voltar aqui para esse estudo do agronegócio através das tecnologias digitais, feito pela Deloitte, papel do governo como agente facilitador, provocando e favorecendo esse ecossistema. E aí cito aqui a referência da BDI, que está com um movimento muito forte do agronegócio 4.0. Quem não ainda viu, convido a vocês entrarem no site da Agência Brasileira de Desenvolvimento Industrial, né? Tenho colaborado muito com eles aí, e eles estão com um movimento bem interessante nesse sentido. Academia, com tanto a área de pesquisa, desenvolvimento, inovação, fomento a ambientes de inovação, fundos de recursos para fomentar a inovação no país, os produtores, a cadeia produtiva e os parceiros tecnológicos. Ou seja, a gente trabalhando na interação desses atores do ecossistema é que a gente vai gerar maior impacto para o nosso ecossistema local. E entender que o processo de inovação parte-se de uma ideia e chega à inovação. Mas esta ideia inicial tem alto risco e zero valor. Ao momento que a gente começa a criar e evoluir da ideia para se materializar e se transformar em inovação, se diminui o risco e aumenta o valor. E nesse processo, fazer isso sozinho é muito arriscado. Então a gente tem fomentado muito o conceito de inovação aberta, interagindo. Isso aqui só para exemplificar, essa é uma régua de prontidão tecnológica, muito usado por nós na área de inovação e tecnologia, para falar o nível de maturidade da tecnologia numa escala que vai de 1 a 9, que o 1 está aqui na fase inicial do conceito, do projeto, e o 9 já está quando você está num processo de escalonamento e produção e chegando ao mercado. O que a gente precisa enxergar é que nós precisamos ter dentro das nossas organizações uma governança da inovação, né? A gente enxerga muito ações pontuais, né? Chamadas para startups, ações pontuais com a academia, programas de cultura e inovação interno, mas a gente precisa gerar um programa de governança. Então, um exemplo que eu dou aqui, esse framework de inovação, que eu acabei desenvolvendo, ele é aberto, né? A gente acabou citando aqui no início, ele hoje usado por várias empresas, algumas até que tiveram reconhecimento dentro do ecossistema, dentro do ambiente de inovação, mas é gerar uma governança que favoreça essa interação dos atores do ecossistema com a organização, o apoio da alta gestão, eu costumo dizer até o fomento e desenvolvimento de innovation boards, que são os conselhos consultivos de inovação, que apoiam o conselho de administração
e com isso você cria os comitês de inovação interno dentro da sua organização. O Innovation Board ajuda a oxigenar, a trazer ideias de fora, enxergar a questão dessas novas possibilidades de inovação das organizações daqui para frente, e você cria uma governança para que você separe processo produtivo e processo de inovação. São duas governanças distintas. E o que a gente enxerga, às vezes, é tentar usar um compliance de produção para projetos de inovação. Não vai funcionar. Então, a gente precisa criar essa governança, esse compliance de inovação com nossos parceiros tecnológicos e de inovação. Tá? Um outro contexto que eu gosto de trazer é o conceito de distrito de inovação. Na sua região geográfica, você estabelecer ambientes que são favoráveis à comunhão, à interação desses atores do ecossistema, academia, governo, indústria, para que você possa gerar um impacto dentro daquele ecossistema, atraindo mentes que vão pensar em inovação, pensar em atração de startups, interação com a academia. Então, alguns conceitos que eu trago sobre distrito de inovação, Boston é um ambiente, né, onde a gente vê lá Harvard, o MIT, e o entorno sendo construído um distrito de inovação, porque se começa a se adensar cabeças pensantes, trazendo tecnologia, trazendo a questão da inovação e transformação digital, que favorece todo o ecossistema local. Outro exemplo é Barcelona, que usou esse conceito. Sempre gosto de citar também os nossos irmãos lá na cidade do Porto, onde a gente tem uma interação com eles, todo o uso do conceito de distrito de inovação para fomentar a cidade do Porto. Grande referência nacional, temos aí o Porto Digital em Recife. A gente tem a região também de Florianópolis, muito fomentada pela CAT, e, mais recentemente, o Pacto Alegre, em Porto Alegre, né, que é outra referência que a gente enxerga como boas referências de distrito de inovação. É a sinergia dos atores do ecossistema, uma interação muito forte com a academia, para que se possa gerar esses ambientes onde que você possa trazer atores e gerar um aquecimento da economia local quando você tem esse ambiente favorável à inovação. Basicamente é isso que eu queria trazer para vocês, né? Então, eu sempre falo, esse é meu mantra, né? Inovar é preciso, precisamos, podemos e devemos, né? Num país que a gente é a 10ª economia do mundo, 62 no ranking global de inovação, e a gente deve estar no 81º lugar no ranking de produtividade e competitividade. Tem aqui as referências, um pouco do que eu falo nos meus artigos do LinkedIn, quem quiser depois pode acessá-los aí, e passo a palavra aí para o Douglas para a gente até gerar um debate, uma discussão para a gente caminhar aí para a interação com o pessoal que está nos vendo aí. Obrigado. Maravilha. Poxa, obrigado. Nós que agradecemos a aula, tá? O pessoal tem comentado, tem bastante gente aqui, Tatiana Ávila de Araguari, o Márcio Gandara de Petrópolis, Rio de Janeiro, o Hernani de São Paulo, o Alex de Quirinópolis. E aí, professor, a gente está mais que claro que esse novo modelo, né, baseado em dados, né, baseado em colaboração, confiança, experiência, que muda esse modelo transacional para um modelo relacional, né, voltando para o agro, né, as tecnologias digitais vêm apoiar muito na questão da agricultura de precisão, né? Então, o agro brasileiro ele avançou muito nos últimos 30 anos, 40 anos, né, com muitas tecnologias voltadas para equipamento, defensivos agrícolas, sementes e as duas ou três safras que a gente tem dentro do mesmo período de ano, mas as tecnologias que é o que vão ditar o salto de produtividade da agora para frente, e o agro brasileiro está bem focado nisso, né? Nesse cenário, né, a gente ficou mais que claro que a cultura de inovação, né, que vai sustentar, né, a jornada, né, da transformação digital, né? Como que seria, como que faz, né, para a gente gerar uma cultura de inovação dentro da nossa organização, dentro da nossa fazenda, dentro do nosso meio? Bom, boa pergunta, Douglas.
a cultura de inovação é o momento zero, é o momento que vai alavancar todo o resto do processo. Até para, como eu falei, né, você não gerar tecnologia pela tecnologia, senão você vai ser uma empresa tecnológica e não inovadora. Então, a ideia é capacitação das pessoas, troca e experiência com outras organizações, apoio da alta gestão, fundamental, né? Talvez, às vezes, até essa ideia do Innovation Board, você ter pessoas ligadas ao ecossistema de inovação, fazendo parte desse conselho consultivo de inovação, para ajudar o conselho de administração a falar o que realmente é importante. Quando a gente só tem o conselho de administração falando que é preciso inovar, e às vezes, quando essa mensagem vai para o resto da organização, sem saber exatamente o que é a inovação, o que faz parte dessa cultura, você talvez tenha um processo somente de uma digitalização dos processos atuais, mas olhando muito aquele exemplo que eu dei do smartphone do passado, né? Olhando pelo retrovisor. Então, a gente precisa fomentar essa cultura de troca, de aprendizado, de convivência com outros atores do ecossistema. É isso que vai gerar essa cultura que é fundamental para a gente poder dar esse passo. A cultura seria aquela terceira zona que eu chamei da zona do aprendizado, né? Então, é mais ou menos por aí, Douglas. Bacana. Tem uma outra pergunta aqui, professor, que também é relacionada ao tema, né? Porque a gente sabe que a transformação digital está aí na porta, que nada mais é do que utilizar nessas tecnologias, extrair dos dados, né? Ser guiado através de dados, né? E todas essas conexões que a gente tem. Como é que você poderia resumir para a gente, para quem está querendo começar com isso, né? Que já vai estabelecer uma cultura de inovação na empresa, por onde começar com a transformação digital? Tem algum roteiro, algum script, algo que a gente possa colaborar? A gente sempre usa aquele conceito de inovação, de uma inovação mais olhando uma melhoria contínua, né? E eu costumo sempre falar de inovação de processo. Então, eu acho que é a forma mais fácil de você começar a trabalhar a questão da inovação, usar o conceito de transformação digital, principalmente, às vezes, até olhando até para o próprio back-office, né, para buscar uma excelência operacional. Então, é um trabalho que vocês, na TOTUS e o pessoal da Ápice, têm feito muito forte, né, olhar a questão da inovação de um olhar até meio que desafiador dos processos atuais, usar um pouco do conceito do Creative Destruction, falando assim, será que isso aqui não pode ser diferente? Uma metáfora que eu gosto de usar é assim, muita gente acha que transformação digital é botar o alimentador automático no mimeógrafo, né? E o Creative Destruction, para que eu preciso do mimeógrafo? Talvez eu tenha que gerar informação de forma virtual e não transformar isso em papel. Então, é um pouco nesse conceito, né? Pensar em inovação de processo e a questão de você fazer de forma incremental. Conforme você vai... É como fazer academia. Você vai ganhando musculatura, aí você começa a pensar em inovações mais de produtos, inovação mais disruptivo, mas você começar já pensando em inovação disruptiva e de produto inicialmente, talvez você não esteja aquecido, possivelmente, você pode até ter uma distensão muscular nesse processo de inovação. Bacana, bacana. Bom, professor, uma pergunta aqui mais abrangente da Tatiana de Araguari, a Tatiana Ávila. A pandemia deste ano, de 2020, né, pode acarretar algum impacto econômico para os anos seguintes? Certamente, Tatiana. Olhando a questão, até que eu escrevi um artigo sobre isso, o que a gente tinha, a questão da globalização, e isso era um modelo do século XX, a gente focava e criava uma concentração de processo produtivo num único local, pensando em diminuir custo, aumentando a produção. Só que o que aconteceu com a pandemia? Mostrou a fragilidade das organizações. Então, se acontece alguma coisa naquela região, você perde todo o seu processo produtivo e de distribuição.
eu acredito que daqui para frente a gente vai criar modelos, tanto logísticos e de distribuição, que ao invés de eu ter um super centro de produção, eu começo a criar 3 ou 4 processos distribuídos para não tá refém de algo que possa acontecer, um cisne negro, né? Nassim Taleb fala muito disso, como foi o caso, por exemplo, dos fabricantes de máscaras, né? As máscaras que a gente usa lá, teve empresas que toda a produção estava lá nos países asiáticos. Quando ele precisava daquilo na matriz, lá nos Estados Unidos, ele não tinha, porque foi uma opção lá do Conselho de Administração concentrar a produção ali, pensando só no driver financeiro, não pensou num driver mais estratégico, pensando nesses eventuais cisnes negros que pode acontecer. E eu acho que isso vai ser uma tendência que vai reestruturar os modelos estratégicos de produção e distribuição, Douglas. Maravilha. Professor, tem uma pergunta aqui do Alex de Quirinópolis, né? A hierarquia dentro das organizações tradicionais são um desafio para promover a cultura do Open Innovation. E quão é importante a figura do intraempreendedor? Muito legal essa pergunta. Eu acho que aí a gente está falando de um dos grandes desafios que a gente tem para a questão da inovação. Apoio da alta gestão é fundamental, né? E a gente tem que enxergar que o processo de inovação ele não é hierarquizado. Ele é um processo colaborativo e por isso que eu falo muito de comitês de inovação e não de um departamento de inovação, de uma área de inovação. Ele tem que ser multidisciplinar, processo colaborativo interno e externo da organização. E cada vez mais vai ser fundamental o papel do intraempreendedor. O empreendedor que é aquele, a gente fala muito do ownership, a pessoa que pensa com a cabeça do dono, que vai tocar um negócio pensando como negócio dele, e eventualmente nesses processos de inovação vai se gerar spin-offs. O que são spin-offs? São startups que nascem dentro de uma organização. Então, você não vai precisar mais sair da organização para desenvolver uma startup. A própria organização vai fomentar o desenvolvimento dessas spin-offs, que vão ser... E aí, para isso, a gente precisa ter os intraempreendedores aí. Então, essa pergunta é fundamental. Eu tenho falado muito, né? Quando a gente fala toda essa visão, é um foco no cliente. E se a gente olhar um organograma, a gente vai ver que não existe cliente num organograma. Mas esse modelo nasceu no processo da Revolução Industrial. Eu tenho defendido muito que a gente comece a desenhar modelos organizacionais, organograma circular, Douglas. Onde eu vi um modelo desse na palestra do senhor do ano passado, com o cliente no centro, né? Muito interessante. Exatamente. E aí o anel mais externo é o conselho de administração, a alta gestão e todos os outros anéis internos sabem que a organização existe porque aquele que está no centro é o que nos motiva a estar existindo e que sustenta a nossa organização de alguma forma. Muito legal, Douglas. Obrigado por ter visto. Poxa, eu gostei muito do número, né? Do 10, o 66 e o 83, né? Que, de certa forma, a gente tem que equivaler. Nós somos o 10º país em produção, em economia. E aí percebe esse gap, né? Muita gente fala para mim, você não, trabalhando com inovação, você não fica meio frustrado? Eu falo assim, fica um pouco. Mas eu vejo aqui eu até brinquei em uma entrevista que eu dei, que é um playground, ou seja, a gente precisa ser um hunter, um caçador de oportunidades. A gente às vezes não consegue enxergar isso, né? Mas a gente tem grandes possibilidades de inovação nesse país, olhando principalmente processos. Muito bom. Eu queria até comentar aqui que a gente falou do desafios frente à conexão, né? Acredito que o 5G, poxa, vai dar um salto exponencial nessas tecnologias no agro, né? Porque muitas empresas têm lá a internet na fazenda, mas são grandes players, né? Mas a hora que chegar o 5G, democratizar isso, né? Porque na última pesquisa da Embrapa, lançada em agosto, né? Que ela fez uma pesquisa sobre como estão sendo utilizadas as tecnologias digitais dos produtores rurais, disseram que as principais dificuldades apontadas, com 47,8%, é a falta de conexão rural, né? Só perdeu para 67,1%, que é o valor do investimento das soluções.
Então, vai muito de encontro essa curva exponencial que vai acontecer com a chegada do 5G e com essa democratização das soluções para o pequeno e o médio produtor. Exatamente. E assim, sem IoT, você não tem dados. Se você não tem dados, você não consegue avançar em todo o processo. Então, a gente às vezes esquece que se eu não tenho como transmitir esse dado, primeiro é coletar dado e transmitir dado, todo o resto não existe. Então, e a possibilidade do 5G, principalmente para o agronegócio, é super importante. O que eu incentivo são as organizações colaborarem, interagirem com as universidades que têm centro de pesquisas, os NITs, os Núcleos de Inovação Tecnológica. Todas as universidades, ou a sua grande maioria, já estão estudando, pesquisando o tema do 5G. Então, cada vez mais é importante essa interação academia-indústria. A gente fala muito de academia indústria e startup, que é importante, mas você está se esquecendo que para o agronegócio, a interação com centros de pesquisas é fundamental e ela não é só acessível às grandes organizações, às pequenas e médias também. É um ganha-ganha fundamental daqui para frente. Maravilha, professor, bem pontuado. Eu quero dar um alô aqui para o Carlos Eduardo de Brasília, que chegou agora. Fica tranquilo, Carlos, a gente vai ficar gravado, pode acessar, a gente vai poder acessar nesse mesmo link até amanhã, tá? Deixe seu like, compartilhe aqui. Professor, e falando da governança da organização, né? Qual que são os entraves aí? Como que isso pode... Como que o líder ali da organização ele precisa tratar essa governança focada em inovação? Eu acho que esse é um dos grandes desafios e é o que também contribui para a gente estar na 10ª posição como economia e 62 no ranking de inovação. O que a gente trabalhou muito foi uma governança para processos produtivos. Né? Então, se a gente enxergar todo o histórico, né, desde o que aconteceu nos anos 2000, com aqueles escândalos financeiros lá nos Estados Unidos, né, MCI, Enron, tudo aquilo gerou todo um processo de fortalecimento de uma governança. Mas é uma governança olhando para aquilo que já existe na organização, que é o processo produtivo, né? Ou o processo operacional da organização. Quando a gente fala de inovação, é algo que não está ainda na cadeia de valor da organização. Pode estar no futuro. Então, se a gente enxergar que o conselho de administração, papel fundamental, é a perpetuação da organização, a gente precisa começar a trabalhar a governança da inovação. Usar ferramentas de compliance, de processos produtivos para parcerias de inovação é um grande erro. E aí você começa a matar a inovação dentro da organização. Eu chamo isso dos innovation killers, que matam às vezes sem intenção, porque eles estão seguindo o compliance. Só que esse compliance não cabe para processos de inovação. A gente precisa estabelecer uma governança de inovação daqui para frente. Então, desde o conceito do Innovation Boards, essa tem sido uma das minhas bandeiras, né, apoiando as organizações na estruturação dessa governança e dos Innovation Boards também. Maravilha! Pô, professor, estamos chegando aqui ao final, tá? Eu queria só apenas comentar que, participando de alguns processos de inovação, tem umas coisas bem interessantes, como, por exemplo, me chamou bastante atenção quando numa sala lá de UX, né, que a gente ia desenhar, fazer um levantamento de requisitos ali, tinha uma lixeira e estava escrito: as certezas você coloque aqui, ou seja, jogue no lixo as suas certezas, né? Porque a gente tem que partir de um princípio de ideias totalmente novo, né, e disruptivo. Isso podemos dizer que é algo que norteia, né, as inovações? Pois é, né? Eu costumo até brincar e falar do playlist de músicas de inovação. A gente tem que deixar a síndrome de Gabriela para trás, né, que eu nasci assim, você sempre assim. Pensar que um pouco como Lulu Santos, nada do que foi será, e pensar um pouco como o Raulzito, né? Eu prefiro ser essa metamorfose ambulante do que ter a velha certeza sobre tudo. Então, fazer uma brincadeira, mas é bem dentro desse conceito que eu gosto de falar, né, sobre o playlist da inovação.
Maravilha, professor. Poxa, obrigado, né, vamos inovar, inspirar e colaborar. Peguei essas 3 palavras aí do slogan do senhor, achei bastante interessante. A gente vai ficando por aqui. Muito obrigado, viu, professor? Obrigado pelo ter aceitado o convite, dar essa aula aqui para a gente hoje. Espero que a gente possa se encontrar aí e poder trocar mais figurinhas em um outro momento. Certamente, Douglas, agradecer aí a Ápice, a TOTUS, né? Deixo novamente, né, esse material aqui ficar à disposição dos participantes aqui, dos clientes da Ápice, dos clientes da TOTUS, e, enfim, eu acho que a gente tem um grande desafio, todos nós como os atores desse ecossistema, para fortalecer não só o agro, mas, enfim, todo um ecossistema brasileiro de inovação, né? E o agro é super importante nesse processo. Maravilha. Alô, Ricardo, Ribeirão Preto, um forte abraço. Professor, muito obrigado. Vou reforçar aqui os agradecimentos à Ápice Gestão, na figura do Rony Alberto, que foi muito parceiro para a gente realizar esse evento, ao Paulo Sarracini, da Viés Gestão Agro, que sempre nos apoia, e a TOTUS Brasil Central, a TOTUS Agro, por esse convite. Obrigado, Ronan. A TOTUS agradece a participação e aguardam vocês os novos episódios. Siga a gente nas redes sociais, TOTUS Agro. Obrigado, professor. Obrigado, pessoal. Um forte abraço.